Vou pegar o gancho da sala, mesmo que aqui, né, fica uma degustação, né, do que é o Patrick. A gente acaba trazendo os grandes temas, mas o Patrick em si, o trabalho é aprofundar nas questões, né, nas nossas questões pessoais. Isso a gente faz no grupo, com um processo junto com o helper, com o facilitador, e até mesmo com os colegas do grupo que trazem, nossa, tanto insight, fica exponencial o trabalho. Tanto que é por isso que é antes do Patrick e depois do Patrick, né? Eu sou psicanalista, além de facilitadora, e o meu processo terapêutico individual com a psicanálise não era tão rápido e tão profundo que nem foi quando eu entrei no Patrick. Ele trouxe outros insights, a forma de abordar diferente, então são camadas que a gente não atinge numa terapia individual, né? Eu não quero dizer assim que o Patrick substitui terapia, porque não é isso, né? É outra coisa, mas ele ajuda, complementa de uma forma maravilhosa e traz outras visões, outras formas de olhar que fazem o nosso processo de autoconhecimento ficar bem mais profundo. Acho que a palavra é profunda, não é que é acelerado, é profundo. Você vê coisas que você não veria, ou demoraria muito para ver. Enfim, já me apresentei também, né? Sou psicanalista, além de facilitadora, também, como a Gabi comentou, já todos comentaram, né? É um processo que a gente já está há anos aqui no Patrick, porque só de facilitador é cerca de quase 4 anos para você concluir, e ainda tem que estar cerca de 2 anos fazendo grupo. Eu já estava há 3 fazendo grupo semanal, e agora estou no processo da segunda fase, que é para ser o helper, então são anos aí olhando e aprofundando semanalmente. 12. 12, Sara. 11, 12, é uma loucura. E aí a gente ainda vê coisa. Eu acho isso maravilhoso. Como que a gente ainda encontra coisa para olhar. É um caminho que realmente vale a pena se debruçar. E o que eu queria era deixar isso muito claro, porque no racional é o que a gente consegue trazer aqui nas palestras, né? Nesses encontros online, ou quando a gente lê um livro, quando a gente até pega a palestra para ler, mas fazer o processo mesmo de olhar as nossas dores, sentir, expressar, precisa de um acompanhamento um pouco mais profundo. Então, fica o convite, gente. Nós 4 temos grupos disponíveis com horários alternados aí para fazer, tanto online quanto presencial. Então, se sentir vontade de aprofundar, busca a gente lá, dá um toque. Os nossos contatos estão lá. Então, no característica do grupo, né? No cabeçalho do grupo, né? Só para as pessoas saberem. Mas naquela imagenzinha Também. Tem. Tá ótimo, querida. Sim. Forma de achar a gente tem. Sim. A gente vai começar a distribuir senha para o grupo para outra encarnação também, viu? Porque assim, são muito trabalho. Então a gente vai começar. Vamos lá. Bom, é a palestra 205, como estava ali nessa tela. Recomendo de todo o coração que quem quiser pegue ela para ler, porque maravilhosa, né? E ordem, como acho que o próprio número de pessoas aqui nessa palestra já trouxe, é um tema que é bem importante para a gente. Então, para começar, eu queria primeiro que vocês parassem um minutinho, mas desse uma checada com como está agora, como você está nesse momento, como você está se sentindo, como está o seu corpo, que emoções estão aí mais presentes. Fecha o olho um pouquinho, dá uma respirada bem profunda e percebe o ambiente, percebe como está o seu corpo. Vai fazendo um escaneamento, lá do topo da sua cabeça, checando. Tem tensão? Tá tranquilo? Tem abertura? E
pede nesse momento ajuda espiritual para que você possa receber insights e se perceber alguma coisa nova sobre você durante essa palestra. E agora, ainda de olho fechado, com essa percepção em você, eu queria que você buscasse ver se muda alguma coisa no seu corpo, o que acontece dentro de você, quando eu te pergunto sobre o que é para você a palavra ordem. Como você reage quando você pensa em ordem? Como você reage quando você pensa sobre disciplina? Mas como você reage de verdade, né? É duro? É uma coisa que você quer fugir? É tranquilo? Quais são as palavras, os pensamentos que vêm na cabeça? Dá um pouquinho de atenção nisso para trazer. E como é com a desordem? O que é desordem na sua vida? Aonde existe mais desordem na sua vida? O que vem na sua cabeça quando a palavra desordem aparece? Sentiram? Se alguém quiser trazer alguma coisa antes da gente entrar para a palestra em si, fica à vontade. Porque eu queria trazer as percepções antes da gente chegar na teoria, porque senão a gente já vai direcionado, né? E é importante saber como é a sua relação no assunto. Se não tiver ninguém que queira trazer nada, eu vou passar. Acho que sim, né? Se alguém percebeu alguma coisa, se quiser anotar para ir checando depois o que muda, como é que fica, se muda, né? Não, ó, eu pensei uma coisa. Pode falar, João. Não, é só que eu tava vendo uma palestra outro dia também, mas que não era do Pathwork, né? E que ela falava assim, a gente pode enxergar ela como algo que ajuda a gente a buscar a ordem, porque ela pode ser vista como uma limitação, uma coisa que limita, mas ela também assim faz você não entrar não cair no caos, assim, né? Numa liberdade, uma espécie de liberdade completa que a gente não saberia administrar, né? Então, assim, quando eu pude entender a matéria dessa forma, eu não sei, eu fiz um pouco não as pazes, mas entendi a matéria como uma coisa boa, o corpo, assim, limites, né? Sim, isso é uma Então, sei lá. boa. Isso é uma das coisas que Só vai isso. aqui, João, dessa questão da matéria. E você falou liberdade total, né? Acho que foi isso. Uhum. Boa coisa para guarda num cantinho e vai checando, né, o que acrescenta e o que muda. É importante ver se tem alguma reação negativa diante de ordem ou de disciplina também. Eu trouxe só essas duas expressões, mas teriam outras, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que precisei trabalhar muito a minha abertura com relação à questão de ordem, porque ordem para mim era uma coisa que era rígida.
que eu deveria fugir, que não cabia, né? Que me continha, era contrito, tá faltando a palavra agora, mas acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Então, perceber a ordem como uma coisa mais flexível e que podia ser incluído na minha vida foi um processo. Mas é importante a gente ver, porque no racional a gente sabe que ordem é bom, né? Que é uma coisa a ser buscada. Mas como é no meu emocional? Como eu reajo no físico, no meu corpo, quando me pedem para ser mais organizada, para ter ordem, para ter disciplina? É um pouco disso também que eu queria que vocês percebessem quando eu dei esse minutinho de introspecção para vocês irem sentindo. Pode falar, Simone. Então, sim, eu senti assim que me veio uma sensação de pressão, de controle, sabe, de desespero, né, de controle mesmo, não tanto de pressão, mas de repressão, de reprimir. Então, tem uma coisa assim, nesse sentido, né? Apesar de saber que a ordem é boa, facilita as coisas, a gente sempre busca a ordem, tudo isso. Mas quando fui experienciar a sensação, me veio essa questão da pressão, da repressão, do controle, né? Do difícil. Porque uma coisa que a gente precisa muito fazer no nosso trabalho de autoconhecimento é encontrar aonde as coisas não encaixam. Porque é muito comum quando a gente sabe um caminho, sabe uma coisa, a gente achar que a gente já sente daquela forma, já reage daquela maneira, né? E, na realidade, dá choque. E se eu não tenho ordem na minha vida, se não está fluido, se não está tudo maravilhoso, é porque tem coisa ali que não tá muito bem, né? A coisa não está encaixada, não está fluida. Então, onde estão as obstruções? Onde estão os nãos? Né? Não necessariamente o seu não vai ser com relação à ordem em si, né? Mas é importante que a gente veja se eu também tenho um não com isso, porque isso vai dar dicas sobre o que está acontecendo com a gente, né? Coisas que eu tenho que trabalhar. Então, vamos para o próximo. O universo é dotado de uma ordem inimaginável e é um subproduto da harmonia divina. A ordem é um princípio, né? E como princípio, podemos dizer que ele é uma base, ele é uma estrutura, ele está em tudo, né? A ordem, ela existe até naquilo que parece que é um caos, que é destrutivo, que é errado, que é crise, né? Se a gente for olhar pela perspectiva maior, que a gente como ser humano, como meu ego não alcança, né? Existe uma ordem em tudo. Mesmo quando eu estou passando por um processo dolorido, complicado, que eu acho injusto, me sinto indignada por estar passando aquilo, porque eu não vejo causa e efeito, e isso acontece na nossa vida. Tem coisas que a gente fala assim, o que eu fiz? Não vejo sentido para estar passando por isso. Tem uma ordem ali no fundo, tem um porquê, tem uma lei que rege isso. Então, a ordem tem muito a ver com a lei divina, né? Eu diria que ela é a própria lei. Eu não lembro se esse termo é usado especificamente na palestra, apesar de eu ter lido ela para estudar e tal, isso está me falhando agora, mas ela é um princípio, e por ser princípio, está dentro das leis divinas. Isso é fato, né? E é importante a gente saber isso até para que a gente encontre dentro da gente a consciência e a aceitação necessária para atravessar muitos momentos de turbulência, para lidar com a desordem, para lidar com tudo o que está acontecendo ali naquele momento, muitas vezes, né? A ordem nos chama para ver tudo que está presente na nossa vida, a questão da ordem, as questões que estão em desordem, que estão em crise, onde há caos, ali há coisas que a gente precisa observar, que a gente precisa olhar. Se nosso processo de autoconhecimento tivesse totalmente feito já, a gente teria uma ordem total na vida, né? Totalmente consciente,
como como nessa tela aqui, essa frase da palestra Guia traz, então eu tenho desordem ainda, em algum nível, mesmo que aparentemente eu seja uma pessoa muito organizada, né? A ordem total só existe em conjunto com consciência total, o que é impossível na gente enquanto ser humano. A gente não tem consciência da grande maioria das coisas ainda do que a gente faz, ou do porquê que a gente faz, mesmo de causa e efeito, das nossas histórias, né? Quantas coisas a gente faz por hábito e em reação automática? Só na questão da nossa vida rotineira, né? Ou mesmo das coisas que quantas coisas tem na sua casa, por exemplo, que você nem lembra que você guardou e que faz anos que você não mexe, né? Eu acabei de mudar de casa, por exemplo, e a quantidade de coisa que eu doei, e olha que eu faço um movimento como esse de olhar e mexer e tudo mais, a cada ano, a cada 2 anos. E ainda assim eu sempre encontro coisa e sempre acabo guardando coisa que muitas vezes eu acho que tô meio apegadinha, tô resistindo, não quero dar fim nesse negócio, não. A gente faz isso com coisa material, mas a gente também faz isso com coisa emocional. Quantos padrões, quantos hábitos, quantos conceitos a gente tem dentro da gente que a gente poderia deixar embora e a gente não deixa, porque a gente resiste, porque a gente não quer tomar consciência daquilo, não quer encarar, né? Um exemplo muito claro é nossas questões com pai e mãe. Não estou falando que é fácil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. Mas é uma coisa que a gente já sabe que pai e mãe é imperfeito, que pai e mãe fez o que pôde pela gente, né? Eles fizeram o que fizeram, a responsabilidade de lidar com a minha vida a partir do momento que eu sou adulta é minha, mas a gente fica lá encasquetado, ainda exigindo, ainda querendo, ainda chorando, ainda reclamando, né? Só para dar um exemplo. Isso é um exemplo de coisa que eu não me desapego, né? Vamos dizer assim, que eu não deixo ir embora. E precisamos ter, ao mesmo tempo de ter a consciência, ter a aceitação de qual é o que está disponível para eu lidar, para eu já deixar ir ou não, né? Porque muitas vezes a minha cabeça vai dizer para mim, já perdoei, já deixo ir, mas na minha reação emocional, no meu corpo, tem muita resistência ainda. Se você não está consciente, não se pode estar na verdade. A pessoa torna-se confusa na inconsciência, né? Confusão e desordem são mutuamente interativas. Na mesma medida que você tem inconsciência e confusão dentro de você ou diante de alguma questão, ali tem desordem. Ela não se mostra do lado de fora, pelo menos se você não é capaz de ver, ela vai estar dentro. Você vai estar sentindo desconforto, incômodo, preocupação e por aí vai. Mas eu diria que se você olhar com um jeitinho, você vai ver coisa que está travada, desorganizada, atravancada, entulhada na sua vida também. Seja na sua grade de horários, seja na sua vida financeira, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos, seja na sua casa, né? A desordem vai aparecer. Na mesma medida que a gente tem inconsciência e que tem confusão. E a confusão, no geral, indica os pontos onde a gente está resistindo, onde a gente não quer ver, não quer ter consciência, não quer lidar. Então, dicas que você vai pegando sobre você. Alguém quer trazer alguma coisa? Tudo certinho. Quem que está com o microfone? Se puder pôr no mudo. Devido à nossa confusão mental, e muito por causa da nossa inconsciência, muitas vezes freneticamente buscamos criar uma ordem fora e que serve apenas para aumentar o desconforto e a desordem. O resultado só será diferente caso a gente queira fazer um cuidadoso exame de cada atitude, cada crença e cada sentimento que a gente tem, né? São muitas as pessoas que são muito organizadas fora, e às vezes acham que não tem questões aqui, nessa área, né?
E não necessariamente, porque às vezes é só uma interpretação errada que está tendo do o eu superior, muitas vezes fala, ó, precisa organizar todos esses sentimentos que estão aí, todas essas questões. E aí a gente interpreta fazendo o quê? Arrumando lá de fora, jogando coisa fora, limpando sei lá o quê, N formas. Então, não necessariamente uma pessoa bem organizadinha, isso eu nem estou falando das compulsões, né? Tipo, o transtorno obsessivo compulsivo que vai limpar, 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 por exemplo, e sempre vai ter alguma questão ali para limpar. Pensando numa pessoa que aparentemente é saudável na organização. Muitas vezes isso não quer dizer que ela é totalmente já organizada, já super consciente, já maravilhosa. Né? Pode ser que simplesmente está interpretando e lidando só externamente com o que deveria estar lidando internamente. E aqui também fica a dica, porque começar do lado de fora, muitas vezes é uma forma da gente começar a cuidar dentro, né? Quantas vezes arrumando uma gaveta, você descobre coisas sobre você, coisas que você sentia, coisas que você pensava, coisas que você gostava e não gostava mais de ver, e percebe transformações que ocorreram em você. Então, não significa que, então eu não vou mais arrumar fora, porque isso aqui é uma válvula de escape, vamos dizer, uma porção do meu ego. Não é verdade, é uma questão mais a gente colocar a consciência na ação. Aproveitar que enquanto eu faço, por exemplo, uma reforma na cozinha, eu também estou reformando o meu interior. Então, o que é que aquilo que eu estou fazendo fora reflete no meu dentro? Quando eu vou organizar a minha agenda, o que é que aquilo diz sobre mim? Se eu não consigo ter uma organização na minha vida financeira, né, o que isso diz sobre mim? Vai observando. A dica fica olhar aonde está mais difícil, às vezes, para você ver. E onde você, às vezes, mais procrastina. Né? Onde você acha assim, não preciso lidar com isso agora. Às vezes é uma torneira que está pingando, sabe? Uma coisinha que, é só dar um apertãozinho que ela para de pingar, não preciso resolver, né? Mas, gente, no fundo, aquilo vai ficar te incomodando, vai ficar enchendo o saco, você vai ficar preocupando, você vai gastar um monte de energia numa coisa que era simples de resolver e que não precisava ficar te cutucando. Então, aí mostra várias válvulas nossas de escape, de fugir da realidade, de achar que não precisa, que não é bem assim. E eu pego isso com as nossas questões emocionais diárias. Quantas coisas incomodam a gente num único dia e a gente passa por cima fingindo que não incomodou, fingindo que aquilo não aconteceu, né? Quem faz revisão diária aí sabe que a gente escolhe geralmente uma para olhar no dia, para dar uma aprofundada, e quantas aconteceram que a gente não lidou porque estava atarefado, porque não dava, porque eu não queria me incomodar com o assunto, isso também acontece, e por aí vai. Esses são exemplos de coisas em desordem na vida. E, de novo, mais para ir observando, não para se censurar. A gente precisa, quando olha para essas áreas, para essas questões nossas, ir através do nosso observador, e não de um tirano interno. Porque senão a gente vai estar trazendo rigidez, piorando algumas questões da nossa vida, inclusive, ao invés de aprofundar, de olhar, mas de se permitir que aquilo venha para a consciência e possa daí, então, se transformar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ale, deixa eu só fazer uma partezinha meio assim que me veio, só para não deixar passar assim. E também o contrário é verdadeiro, né? Assim, muitas vezes a gente se pega com a proposta de fazer uma ordem na cozinha, no armário. Isso é sinal de uma ordem interna também, né? De uma que ela vai se externalizando com a própria vontade, não mais procrastinar, mas vontade, né? E agir. Você vai dando ordem aqui e ali. Então, de alguma maneira, isso se refletisse, né?
só para fazer o Sim. inverso, né? É legal também perceber. E como a vida movimenta muitas vezes externamente, porque você resolveu olhar para isso internamente, né? Áreas que você nem imaginava que ia mexer. Vou dar um exemplo agora, que eu achei assim bem, que eu acho que só para contextualizar. A gente estava estudando essa palestra no grupo, né? Tanto que foi um dos motivos pelo qual eu quis trazer para falar sobre ela. E enquanto eu estava trabalhando a questão do grupo, surgiu a oportunidade de eu mudar de casa. Eu não estava querendo mudar de casa, não estava procurando. E aí a oportunidade veio, e aí eu fiz um limpa geral, mas um limpa que eu não dava há muito tempo para poder vir para cá. Porque aqui era uma casa com sendo bem aberta, né, já era mobiliada, tal, então assim, eu precisei me desfazer e rever muita coisa do que eu tinha para poder mudar para cá. E a gente estava estudando essa palestra. É um exemplo, assim, que eu acho bárbaro, que é o que... Eu tinha uma colega de grupo que ela trouxe uma vez uma fala que eu acho maravilhosa para ilustrar o que é estudar Patchwork. É que nem aquele jogo do Jumanji. Você abre e as coisas acontecem na sua vida naquele tema que você está mexendo. Assim, né? Porque se você quer ver, e isso o guia fala muito, né? Teste na sua vida, não pegue o que eu trago aqui na palestra ao pé da letra, né, como verdade absoluta, teste, queira saber se é verdade ou não. E aí a gente descobre porque as coisas acontecem na vida, né? Não fica só no racional. De novo, isso se você tiver abertura para o movimento, para a experiência, né, para querer crescer, se tiver esse desejo de se conhecer. Aqui é um outro trecho que eu acho... Gente, essa palestra tem muitos trechos que são assim, que você fala assim, nossa, a gente precisa guardar esse trecho no coração. Esse é um que eu quero que vocês pensem a respeito, assim, guardem para refletir. Não importa o quanto a gente medite, reze, e quanto das energias pessoais estejam devotadas a grandes temas artísticos ou espirituais, essa paz não pode estar presente se a desordem interna e externa travancar a sua vida. Aí pega até aquela fala do João, né, do tipo, se eu não cuidar com a matéria, se não estiver aqui na realidade, se não lidar com o meu corpo, com a minha vida, não importa se eu vou estar lá. Aliás, isso é uma forma de escape, que é uma das coisas que ele fala muito nessa palestra. O escape como uma forma de não estar na realidade, de criar desordem, de ficar na inconsciência. Muitas vezes, as minhas dedicações espirituais, a minha busca espiritual é uma fuga, é uma defesa, né? É uma máscara e é uma forma de não lidar com a realidade. Não que todas as nossas buscas espirituais sejam isso, mas a gente precisa ter a clareza e a coragem de olhar por fuga, por destrutividade, né? Por ilusão. E isso eu vou saber se eu tiver aceitando e reconhecendo que eu tenho um corpo, que eu tenho matéria, que eu vivo aqui nessa vida, nessa realidade, e que ela demanda algumas coisas e que eu reajo, que eu posso sentir diferente do que eu gostaria de estar sentindo, e por aí vai, né? Então, perceba quanto de paz, quanto de prazer, quanto de leveza existe de verdade na sua vida, né? Além da meditação, dos momentos que se devota à harmonia, né? Inclusive a própria questão de harmonia, na hora que eu leio isso aqui, temas artísticos, espirituais, volta para aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Não é um 880. Não significa que daí eu tenho que ignorar esse caminho e não ir, não rezar, não me dedicar, não pintar, né? Não ouvir uma boa música, alguma coisa que me leve através da arte. Isso é, na realidade, só um... Não esqueça que existe uma matéria, uma realidade concreta também, além da parte espiritual. Precisa lidar com as questões materiais. Ela faz parte. Tem aqui alguma coisa?
a gente precisa fazer uma conexão entre harmonia, ordem e consciência, né? Quando a gente está em desarmonia, a gente tem uma tendência a fugir, a adiar, a procrastinar, a se omitir, né? E assim a gente evita lidar com o que precisa ser lidado. Então, a falta de consciência e a fuga são coisas que estão muito conectadas com a desordem. E com a fuga eu também quero chamar muita atenção para a questão da omissão, que eu escuto muito nos atendimentos que eu faço, é uma coisa que eu lido bastante, que a gente pode fazer uma correlação com a procrastinação, a omissão. E é a fonte de um grande sofrimento. Eu diria o maior, porque é muito inconsciente, inclusive, que a gente está sofrendo quando a gente está na omissão, mas é muito sofrimento quando está ali. A não decisão, sabe? Eu não ouso. Isso por si só é um sofrimento muito grande, que é um preço que a gente geralmente não percebe que a gente está pagando. E cria muita desordem na nossa vida. Esse aqui é o trecho que eu falei, que ele começa a falar um pouco sobre o escape, né? A falta de consciência, o escape e a ilusão criam e são subprodutos da desordem. A desordem cria mais falta de consciência, escape e ilusão. É um ciclo negativo. A menos que a mente e a vontade decidam resolver o assunto profundamente e de uma vez por todas, e assim manter a ordem. A ordem está muito conectada com estar na realidade. Ordem e realidade andam juntas. Na mesma medida que eu encaro a realidade, e aqui eu vou trazer estar na verdade, eu tenho mais ordem. Né? A ordem é um princípio, como eu falei no começo, e a sua manifestação ou ausência revela muito sobre nós mesmos, porque se ela é um princípio, se ela faz parte da lei divina, né? Ela está conectada, assim, aquela questão, tanto fora quanto dentro, tanto em cima como embaixo, é um espelho. Né? Então, se tem ordem, na mesma medida que tem ordem, é a mesma medida que tem consciência, que tem verdade. Uma coisa que é muito importante é que a gente geralmente vai para escape, ilusão, procrastinação, porque a gente não quer lidar com uma questão, não quer sentir uma dor, não quer lidar com um incômodo, não quer, sei lá, aquele quartinho da bagunça que faz séculos que eu nunca mexi, que tem muita coisa lá, só de pensar em mexer eu já tenho um troço, e a gente nunca mexe. Só que é uma ilusão também, no fundo, que a gente não tem energia e não tem capacidade para resolver um problema, para lidar com a desordem. Até porque, conforme a gente lida com ela, a gente libera espaço, a gente libera energia. A energia que estava investida em manter aquelas coisas escondidas, guardadas no sótão, soterradas, né, bem ignoradas, ela é usada depois para a vida, né? Para crescer, para ter prazer, para estar com o outro, para me desenvolver, para lidar com as outras questões que ainda tem que lidar. E quem já fez trabalho pessoal com um pouco mais de autoconhecimento, com vontade, com certeza já deve ter percebido isso. Que tem horas que a gente fala assim, não dá, é demais para mim, eu não vou conseguir mexer nesse negócio aí, mas conforme a gente vai mexendo, vai liberando energia para andar mais e para fazer mais. E quando a gente percebe, a gente está mais leve, mais alegre e com mais disposição, muitas vezes. Teve uma vez, já faz uns 6 anos atrás, eu acho, por aí, que eu ainda estava trabalhando no CLT. E eu falei assim, cara, não dou conta de mais nada na minha vida. Trabalhando, atendendo, fazendo curso, não sei o que, eu não dou conta. E estava vindo outras atividades para fazer. Mas quando você faz de um lugar como esse, eu percebi que eu conseguia fazer e não ficava pesado. Tinha um lado meu que achava que não dava conta, porque eu queria encaixar de determinada maneira, sabe assim, com aquela bastante obstinação. X, não tem muito a ver com essa palestra, então não vou entrar tanto, mas tinha um lado meu teimoso, querendo fazer de determinado jeito. A hora que eu soltei, a coisa fluiu, e eu estava fazendo coisa que eu não imaginava, não
tempo, que tinha condições e que ficava tudo bem. Depois o ritmo diminuiu de novo e ficou mais tranquilo. Eu já tive altos e baixos nesse sentido, mas aquela época foi uma época que me marcou, porque eu jurava que não dava para encaixar mais nada, que eu ia, que era loucura. E deu. E, aliás, foi bom. Foi um movimento que foi importante. Então, muito também tem disso de quais são os meus conceitos, né? Quais são as minhas ideias, quais são, dando a dica já da palestra que a Gabi vai dar semana que vem, quais são as imagens que eu tenho sobre a vida, sobre tempo, sobre X, que a gente precisa jogar fora, né? Aqui essa palestra vai falar assim, quais são as coisas que eu posso deixar e ir embora? E não vai ser joguei fora e nunca mais vou ver isso na minha vida, porque essas coisas a gente vai jogar fora. Aí, como é um hábito, a gente vai lidar com ele de novo mais para frente um pouquinho. Mas se eu já sei que eu quero jogar isso fora, que ele não me serve mais, eu vou pegar eles e falar assim, já deu, né? De pouquinho em pouquinho eu vou diminuindo o tamanho dele. Porque é assim que a gente desfaz os nossos nós, né? Eu tiro de pouco em pouco, de camada em camada, até que ele perde a força ou ele deixa de existir, aí algo novo está livre para acontecer. E sempre lembrando que mesmo que enquanto a gente ainda tem o nozinho que está se desfazendo, o novo já está criando ali no meio. Eu não preciso ficar perfeita para daí, então, poder fazer algo positivo e construtivo na minha vida. É junto, gente. É concomitante. Né? Um passinho de cada lado, que a gente não pode esquecer que o lado de limpar a bagunça faz parte e é importantíssimo. A gente precisa olhar para o sótão, para o quartinho da bagunça, para o lugar onde a gente jogou tudo embaixo do tapete, que está fedendo, que é nojento, que dá medo, e olhar e fazer uma limpeza geral. Por mais que o seu corpo às vezes grite que, pelo amor de Deus, não, você tá louca. Alguém quer falar alguma outra coisa? Quanto tempo eu tenho? Tá. Acho que eu vou começar a dar uma... Posso ir? Focando, né? Coisas para você ter ordem na sua vida. Consciência e realidade. Consciência é lidar com qualquer que seja a questão, concentrando-se nela de maneira profunda e completa. Realidade é encarar os efeitos da maneira com que se vive. As duas criam harmonia e ordem na nossa vida. E são produtos da ordem, né? Aí fica um ciclo positivo. Criar consciência e encarar a realidade na minha vida trazem ordem e vão gerando coisas com mais ordem, com mais consciência e com uma melhor realidade na minha vida. A ordem cria mais capacidade, mais consciência, mais capacidade e de gerar ordem à medida que a vida se desdobra. Portanto, mais realidade, né? Mais verdade, vamos dizer assim. Aqui, nessa parte da consciência e realidade, eu queria lembrar para vocês de um termo que a gente usa muito na psicanálise, mas eu gosto de exemplificar do que é o escape também. Porque muitas vezes, como eu falei, a gente acha que já sabe, né? Eu já vi, né? Já tô bem, já não sei o quê. Mas a gente precisa, para estar na realidade, saber o que é ser realmente honesto com a gente. Ser a verdade dentro da gente. E por isso que eu preciso ter bastante clareza de como eu me sinto e como eu reajo. Literalmente, meu corpo está reagindo quando tal coisa acontece. Porque a gente vê que às vezes não é o que a gente espera que seja. Porque ser humano é maravilhoso na capacidade de mentir para si mesmo. A gente justifica, a gente é uma tipo de defesa psíquica que a gente chama de racionalização e intelectualização, que a gente justifica para a gente mesmo e se convence que fez e que está bem e que era assim mesmo, que era a única saída e que não sei o quê. Já perdoei, não é porque eu precisava, porque eu merecia e por aí vai. Mas se a gente consegue, com o treino, né, com força de vontade, com coragem, perceber como a gente de verdade está se sentindo,
mesmo que eu diga para mim mesmo que, tá tudo bem, ou não, eu fiz porque eu precisava, não tinha uma outra forma, não dá para resolver agora. Vê como você está se sentindo, né? Porque se a gente está mentindo para a gente, vai ter algo que ficou incomodado ali. Não ficou leve, não ficou com abertura. O que eu percebo mais, assim, tem uma abertura, que quando a gente organiza, quando a gente está na realidade, é como se abrisse um espaço, né? Esse encaixe é como se abrisse um espaço para algo acontecer. Eu tirei uma coisa negativa de mim, eu vi um padrão velho que eu posso jogar fora, abre um espaço, traz um alívio, né? Eu senti coisas do gênero ou não? Quanto mais honestidade a gente trazer para a nossa vida, maior a capacidade nossa de realmente ir organizando e olhando as questões, e menos da nossa mentira para a gente mesmo. Porque nossa parte é muito danada. Enquanto a gente está aqui fazendo patchwork, lendo os livros que a gente gosta para se desenvolver, indo lá fazer terapia, ou meditando, ou sei lá o quê, todas as nossas partes estão fazendo tudo isso, gente. Inclusive a nossa partezinha destrutiva, nossa criança, todo mundo está ali. Então, assim, a gente também fica melhor na capacidade de mentir para a gente mesmo, se enganar, e por aí vai. Então, eu sempre, com o máximo de amorosidade possível comigo, preciso ter esse olho aberto para ver o que está acontecendo de verdade comigo, qual que é a verdade aqui. Querer encarar a verdade é essencial, que isso é estar na realidade, que é trazer ordem para a vida, né? Que outro ponto que ele traz é que a ordem significa disciplina. Isso acho que é uma coisa que é até mais óbvia para todo mundo, mas eu achei importante trazer do mesmo jeito. Evitar a realidade mantém a consciência amortecida, e a autodisciplina é essencial para sair do caos, para não se afogar na desordem, né? E pela ansiedade consequente gerada pela desordem. Assim como para a realização espiritual e material. Então, através da disciplina, que eu vou me colocar para meditar, para fazer a revisão diária, para ir nos grupos de estudo, para arrumar a cozinha, para guardar as coisas no devido momento, para, sei lá, planilhar o meu registro, meus gastos financeiros, né? Disciplina traz estrutura, e é como se trouxesse o corpo, né, o vaso, para que eu pudesse ter a liberdade ali, gerenciasse a coisa. Então, ela permite que a entrega aconteça. Eu só tenho uma entrega profunda, real, verdadeira, se há uma certa disciplina, uma estrutura já feita na minha vida. Aqui também é importante que nem essa era a minha questão, né? Que disciplina e ordem era um negócio que era bem complicado lá de cá. Geralmente, quando a gente tem padrão como esse, e mesmo quem não tem, viu, gente? Porque esse é um caso que eu acho que dificilmente vai ter um ser humano que não tenha. A gente ainda espera que alguém resolva, ou vamos dizer assim, que a gente ainda está querendo que a autoridade parental seja a dona da disciplina, sabe? Porque geralmente a disciplina tem a ver com o que os pais mandavam a gente fazer. É muito comum a ideia da disciplina estar ligada com a autoridade parental. Então, se pais foram muito rígidos, coisa assim, então eu não vou agora fazer do meu jeito. E qualquer ideia de disciplina geralmente faz com que a gente queira fugir. E aí eu preciso me chamar de volta, né? Porque a autoridade parental agora sou eu. E faz bem para minha vida, sou eu que escolho o que é que vai ficar, o que é que vai sair. E isso vai trazer uma liberdade real. E não a fuga, né, da disciplina pela rebeldia. Porque na rebeldia daí a gente não ganha nada. Quanto mais a gente se rebela, menos a gente adota atitudes que tornariam capaz a gente de preencher a nossa vida. Porque eu estou o tempo todo focado na fuga, né? E ao ir contra uma autoridade, em vez de focar no que eu posso
no como eu posso me realizar, como eu posso tornar minha vida melhor. Então, fica mais uma dica para observar se tem esse lado que acha que é rígido, que é pesado. Isso geralmente vai trazer mais sobre como é a nossa relação com os parentais, ou a imagem que a gente tem dos nossos pais, do que outra coisa. E aí é um ponto que normalmente a gente precisa trabalhar, né, para que isso fique leve e a disciplina possa ser só a disciplina, né? Uma ordem possa ser só uma ordem, e não pai e mãe censurando ou limitando a gente. Ale, posso dar uma parte, que eu estou aqui viajando no que você está falando, estou aqui me vindo umas coisas, que é assim, alguém podia dizer assim aqui, né? Podia falar, não, mas eu não tenho muita ordem nas minhas coisas, enfim, mas eu me entendo, eu sei onde está tudo, e está tudo desorganizado, mas assim, tem sempre uma fala dessa, mas eu me entendo, né? Mas eu me acho, mas, né? Aí fiquei pensando e cheguei à conclusão de que a ordem, para você chegar na ordem, requer um movimento. E isso é incrível, né? Porque assim, esse argumento de que deixa assim porque eu entendo onde tudo está, onde eu me acho, é não mexer, é deixar a energia parada É se omitir. é deixar tudo como está, né? É não colocar a vida em movimento, as coisas, você não se mexe, né? Então, assim, isso é interessante, né? Porque é um dado, o movimento é um dado que faz parte, né? Transforma, né? Botar a ordem, colocar a ordem requer energia, requer movimento, né? E aí esse argumento, então, né? A gente fala, mas não é bem assim, né? Exato. Teve algum trecho ali que eu trouxe lá fora que ele falou sobre querer fazer, ter o esforço de olhar para as questões. E essa que está aqui, né? Se você olhar, medite deliberadamente para obter energia, né? Porque vai precisar, sim, de um esforço dessa parte. Não significa que a gente não tenha energia para fazer, mas vai precisar de um foco, de uma vontade direcionada, né? Ela não vai cair do céu. Eu vou precisar querer mexer na bagunça. Posso falar uma coisa? Boa noite Oi, a Carla. todas. Então, quando você pediu para a gente meditar, né, acerca da ideia de ordem e de disciplina, me veio, na ordem me veio harmonia, né, e me veio também esforço. E aí está bem dentro do que vocês duas estão colocando, né, porque para você obter a ordem, você precisa passar, né, eu sinto, pelo esforço, de sair daquela zoninha assim de conforto, mexer naquela bagunça. E você precisa ter coragem também, né? De ter esse ímpeto de ir lá, vou naquele local, vou organizar isso falando em termos externos, né? E interno também. Porque você precisa, para você olhar, para você chegar lá e mexer naquilo que está em desordem, né? Você precisa ter coragem, você precisa desse esforço também, né? E a desordem, assim, quando você pediu para a gente se concentrar e ver o que sentia, né? Eu sinto irritabilidade, que é uma coisa que eu, em desordem, eu me sinto irritada, né? Que é essa coisa da ansiedade, né? De você passar por esse estágio de você organizar, de você pegar as coisas e colocando cada coisa no seu devido lugar, espaço, né? Então, muito interessante ouvir isso, né, de vocês e tudo se completar dentro do que eu estava sentindo, por isso resolvi falar. Muito legal, muito bom. Acho que uma coisa que é importante do que você trouxe, eu lembrei, é também pensar que a gente não tem que resolver tudo de uma hora para outra, né? Porque uma das coisas que normalmente também eu sentia quando eu pensava em parar para organizar era, nossa, vai me soterrar, é muita coisa. Mas a gente não tem que fazer tudo num dia só, numa hora só, a ponto de eu ficar exausta, né? E só ver aquilo na minha vida. Não, porque se a gente for ser honesta, é para a vida inteira, não é? Então, assim, qual área, tipo, vou mexer numa gaveta hoje, né? Simbolicamente falando. Amanhã eu vou pegar a outra gavetinha. Então, é de um pedaço por vez dentro da gente, assim como fora. Eu, quando vejo minha vida tá bem mais harmoniosa e não deu tanto trabalho assim, mas precisa da vontade direcionada, da escolha, né? Da decisão de mexer, né? E da dedicação, né?
vai precisar fazer, não vai resolver magicamente, né? A nossa criança interna que quer, que eu falei que tem um lado nosso que ou espera que os pais façam, né? Que alguém vai resolver magicamente para mim, vai me salvar, ou então eu vou fugir disso a todo custo, porque dá muito trabalho, né? No caso de pai muito mais rígido e tal, era uma coisa que não podia, às vezes, né? E aí quer fugir de lidar com isso. Dei só 2 exemplos, mas tem variações nesse lugar, tá, gente? É importante vocês encontrarem como é que toca em vocês essa questão. Vou falar aqui como uma ex-bagunceira organizada, quase ex, que isso que a Sara falou, né? Ah, não, eu me encontro na minha bagunça, a minha bagunça é só para os outros. E não era uma coisa que me incomodava, de fato. Mas, assim, o quanto de energia que a gente põe para organizar isso, ok? Mas o que que a gente ganha com isso, né? Assim, a vida flui melhor, eu consigo gastar menos tempo do que eu imaginava para as coisas, sobra uma paz interna para colocar o foco da minha atenção aonde precisa, né? Esses são os ganhos que a gente tem quando a gente para um dia para organizar externamente ou quando a gente se dedica a organizar internamente também, né? É uma via de mão dupla. Né? E a gente ganha muito com isso, né? Não é só a beleza de estar organizado ou não, ou um conforto. Ah, eu me sinto confortável assim, tudo bem. O movimento que traz, né? Uma fluidez, uma abertura, novos caminhos. Posso também dar da minha também bagunceira em andamento, amadurecimento. Que também, mas eu sinto que nesse processo, eu sinto para mim, na minha experiência com esse processo, para mim é muito importante saber assim o limite do esforço, sabe? Porque eu sinto que a minha criança, pela teimosia, arrebenta a corda. E aí, não, então eu vou ser disciplinada. Daí eu me imponho várias disciplinas e depois aquilo vai para um outro lugar do pêndulo, e aí fica aquela barrigada ali da desordem, e depois aí eu me imponho de novo num lugar de não aceitação, sabe, um lugar delicado, que precisa ter bastante amorosidade também para olhar para um lugar, esse lugar da desordem, ele revela muita coisa, que são dores, que são chegou naquele estado, né? Então precisa ter eu sinto assim para mim que quanto mais amorosidade com mais amorosidade eu olho para esse estado, mesmo que eu percebo que não seja o ideal, às vezes que esteja em desordem, aos poucos isso vai entrando em harmonia, assim, arrumando e tal, se propondo, claro, e tudo, mas eu sinto precisa ter essa delicadeza, assim, sabe? Pelo menos comigo tem funcionado melhor, assim, dessa forma. Uma coisa que eu estava pensando, ouvindo da Carla falar e agora com a Bel, a importância, não, com a Gabi também ela trouxe uma fala que me levou para o mesmo lugar, então achei que é importante trazer. A importância de incluir a beleza e a harmonia mesmo na rotina, isso também faz parte da ordem. Quando a coisa está organizada, o lar está organizado e eu estou organizada dentro, a sensação é boa, né? E isso, pensando do lado de fora, muitas vezes tem a ver com beleza e com harmonia. E pensar de novo em como eu posso trabalhar isso também em mim, né? Porque às vezes é incluir detalhes que tornam bonito, que tornam harmonioso, que vai trazer esse aspecto também para minha vida. Então, trabalhar com ordem também é isso, né? E seja você fazer um trabalho artístico, como por exemplo, eu trabalhei muito esse aspecto comigo, trabalhando com mandala, desenhando, pintando e tudo mais, mas também às vezes incluindo uma flor, fazendo um jardim, arrumando mesmo para deixar bem apresentável, gostoso de digitar, né? Isso, de novo, né? Vale para tudo, como eu arrumo dentro e como eu arrumo fora. Uma música, né? Música. Como minha rotina pode ficar fluida, né? Que é um pouco dessa frase que está aqui na palestra.
Arrume o dia de tal forma, na maioria das vezes, cuide das suas tarefas na medida que surjam, né? Não fique deixando para depois, para outro dia, para amanhã, para sei lá quando, fingindo que nem existe a tarefa a ser feita, né? Organize os detalhes de uma maneira que o dia passe suavemente, que ele flua, né? Que eu diria que ele seja gostoso de estar. Dedique tempo e esforço para criar essa ordem, limpar a velha desordem. Precisa de dedicação, gente. Não é fórmula mágica. É a nossa criança interna que acha que eu vou estalar os dedos, vou fechar o olho, vou abrir, a desordem desapareceu, que nem quando eu entrava atrás da cortina e ninguém me achava, né? Eu pensava que eu não me achava quando era criança. Né? Acabou, sumi. Né? Não adianta enfiar embaixo do tapete. Vai precisar olhar lá embaixo e tirar as coisas de dentro. Pede explicitamente na palestra que a gente medite, peça, faça uma prece, né? Para ter energia, para ter consciência e receber orientação de como seguir adiante, né? Para que a gente possa seguir adiante. Peça apoio espiritual para esse trabalho, porque é um trabalho profundo e muito importante. Né? Sem ele, a gente não vai desenvolver. Ale, deixa eu só falar só uma coisica. E também eu acho legal, você já falou isso anteriormente, mas é legal nesse momento agora, da gente perceber que quando a gente fala assim, eu não vou mexer nisso, tá arrumado desorganizadamente, etc., a bagunça organizada e tal, a gente põe muita energia, mesmo sem saber, para deixar tudo como tá, para fingir que não precisa de arrumação, para fingir que eu me encontro, ou até me encontro com dificuldade, sei lá, mas é um esforço muito grande que a gente não se dá conta de manter a desordem. Né? É uma energia gasta em manter a desordem. Então, isso é um apego, também né? É o apego, mas é aquela energia, né, que você, para sustentar a desordem, você tem que segurar a desordem, não precisa se esforçar em não ver, precisa se esforçar em fugir, precisa se esforçar em manter esse estado de coisas, né? Apego, resistência, Carla, porque a resistência Melhor dizendo, resistência. Também. E achei, falando o que a Bel falou e que você disse agora, né? Que ela falou de lidar com delicadeza, né? Por conta dessas resistências que a gente traz, né? De lugares que a gente, né? Que estão lá no inconsciente e tudo mais. Esses dias eu estava fazendo uma meditação, né? Com uma pessoa. E aí ele falou desse lugar da gente meditar e levar para essa consciência para o lugar do cotidiano também, né? Então, você não sair desse estado abruptamente e já ir fazendo as coisas de maneira mecânica e tudo mais. E aí está dentro disso também, da gente trazer esse esforço da desordem de uma maneira mais leve, mais meditativa, né? Conseguir executar essas coisas que a gente precisa executar de maneira mais meditativa, presente, né? Menos assim, tipo, não, preciso fazer, deixa eu fazer, e tô com pressa e tal. E às vezes a gente precisa, né? Porque o tempo exige, mas tentar focar de uma maneira mais leve, né? Mais delicada, trazer mais beleza e mais atenção plena, né? Para as nossas atitudes. Exato, numa harmonia, né? Numa harmonia, coisa... que é a ordem que ela traz a harmonia. Assim. Exato. Eu acho importante esse trecho aqui que eu coloquei, porque ele traz a questão do preço que a gente paga pela ilusão, pelo escape, né? Ele coloca aqui pelo escape, mas escape é fantasia, ilusão, procrastinação, omissão, que eu tô achando tão importante hoje. Hoje essa palavra tá forte para mim. Quantas coisas a gente se omite, não fica lá em cima do muro, né? E isso é o que gera ansiedade, como ele coloca aqui, é a própria insanidade para a gente. Né? Pois se você penetra naquilo que você evita, você encontra o ponto dourado que está lá, o centro, como ele coloca, um maravilhoso ponto de verdade e de realidade. Bem no fundo da área temida, daquilo que a gente não quer mexer, você encontra o ponto dourado de luz, de verdade, de unificação. Porque não existe um mal por si só. Né? Não existe
uma parte distorcida, feia, errada, que não tenha um ponto de luz, um ponto de verdade, um ponto de eu superior e de divino nela. Então, se a gente encara, se a gente mexe, se a gente vai lá olhar, se a gente encontra coragem em nós, de falar assim, eu quero ver a verdade aqui, eu acho algo de precioso ali naquele lugar. E é aquilo que vai liberar para a vida, que vai me abrir, que vai me trazer outras expressões que às vezes eu nem imaginava que eu poderia ter. Eu descubro algo belo, eu tenho algo mais para dar. Então, como acho que foi a Gabi que falou agora há pouco, é um trabalho que vale a pena. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai percebendo que realmente vale a pena. Óbvio, né, que conforme a gente vai andando, a vida vai avançando, a gente vai encontrando novos desafios diferentes, às vezes a gente volta para os antigos de um outro ângulo, né, e às vezes parece, às vezes, nossa, nesse aqui não vai dar. Mas a gente precisa ter a consciência, lembrar, trazer referência. Não, calma, respira. A verdade é que vale a pena. O sofrimento de verdade está em eu ficar parada, está em eu me restringir, está em eu me negar. Então, confia, tem uma luz dourada naquele ponto, naquele cantinho ali, naquele defeito que você odeia, naquele hábito que você insiste em manter, né, naquela coisa que você não está querendo, naquele quartinho escuro que você não está querendo mexer. E se você for honesto, é uma coisa que é bem preciosa para você. A desordem é um termo da intencionalidade, é um instrumento da intencionalidade negativa. Quando não acumulamos coisas inúteis e velhas, temos controle sobre a nossa vida, um controle sadio e necessário, um controle bom. A gente tenta controlar onde a gente não pode controlar, onde não deve controlar, e a gente fica todo ansioso por aí, né? Incomodado, irritado, tenso. Mas quando a gente está mexendo com a ordem, né? Trabalhando, me dedicando ali, tendo disciplina, eu tenho controle onde eu posso ter controle. É onde é saudável ter controle. E, de novo, aí eu me permito a entrega. Porque a entrega é um abrir mão do controle, onde eu não tenho controle, onde eu aceito que eu não tenho controle, né? Onde eu não sei o que virá, qual é o bem maior, real para a minha vida, né? Eu posso entregar. Quando a gente tem controle naquilo que é necessário, a gente pode abrir mão do lugar onde ele não é necessário. E aqui eu cito o trechinho da palestra, né? Eu devo repetir, a pessoa pode não estar consciente da ansiedade que essa desordem cria, qualquer que seja o nível que ela existe na sua vida, mas ela necessariamente se sente ansiosa em relação a isso. Esse estado de coisa significa que ela negligencia seus próprios negócios, que a vida está sempre a escapar, esperando para ser vivida e plenamente realizada no futuro, né? Depois. Mas ela pode ser agora, né, de pouquinho, né, conforme a gente vai. Quando eu estou na verdade, quando eu estou na realidade, com consciência, com toda a consciência que eu já me permito ter, que eu já sou capaz de ter, eu estou vivendo a vida plenamente, com tudo que ela tem para me dar. Mas eu preciso lembrar, né, é com o que eu tenho agora, e não com o perfeito. Né, é o agora. Tem alguma fala aqui? Mas eu vejo. Tá já encerrando. A ordem traz a segurança e a firmeza da realidade, que nos permite a entrega, né? Como eu falei, a ordem traz a estrutura, traz o vaso. Né? Eu gosto muito quando eu penso em ordem, penso em estrutura, eu lembro da importância dos rituais para os seres humanos, né? A gente não criou ritual à toa, a gente não busca rituais à toa, é porque os rituais estruturam, trazem ordem para uma coisa que a gente não entende, né? Pensando que ritual geralmente tem a ver com espiritualidade, mas a gente faz rituais de rotina também. Ela traz segurança. Então, é uma parte que é muito importante para a gente, enquanto ser humano, e para trabalhar nessa nossa entrega
o nosso controle e a nossa falta de controle também. Significa uma ordem interna. Pode ser uma má interpretação do nosso ego com relação ao desejo da nossa alma de limpar as cacas todas que estão ali. Para diferenciar um do outro, eu vou precisar observar o meu clima interno, como eu me sinto, como eu reajo, como é que diante daquela questão eu estou. Tem relaxamento? Tá tranquilo? Se não tiver, é porque ainda tem coisinha ali que está obstruindo, que está desorganizada. E aqui é a bênção final que eu queria deixar com todo mundo. É o amor, a proximidade e o prazer serão o mais fácil e confortável estado de se viver. Esse é o estado natural e é isso que você atingirá. Sejam todos abençoados, meus queridos. Sintam e aceitem o amor que flui em abundância do lado espiritual. Toda a palestra ele fecha com uma bênção, né? Essa é a bênção final da palestra que eu queria deixar com vocês. Eu vou pôr uma cartinha também lá no grupo depois, mas essa eu queria deixar com todo mundo. E não vai dar tempo de fazer, que eu acabei falando bastante, gente, essa palestra eu fui fora do meu padrão. Mas eu quero deixar essas perguntas para vocês refletirem, né? Então, se quiserem dar um print, não sei, posso pôr também depois lá no grupo para vocês, mas só para dar um norte, né? Para sair daqui com algo mais para refletir, para organizar. E lembrando, sempre tenta buscar o como você também reage e o que seriam as falas emocionais, não só as racionais, né? Porque tem fala que estão aí. Tranquilo? Posso tirar a tela? Acho que posso, né? Que eu posso pôr no grupo depois. Ale, Sugeri aquela você pôr no pergunta. grupo e a gente pode até discutir isso no grupo, se vocês quiserem responder lá, né? Assim, o grupo está aberto até o final de semana. Né? Então eu ponho lá. Eu vejo a carinha de vocês. Pronto, o que você ia falar, Sara? Que eu... Tá tudo certo? Tá tudo em ordem? Palestra grande essa, né? Ale, posso encerrar a gravação?